Eu me chamo Ramon Ferreira Ribeiro e sou discente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará, orientado pela professora doutora Gilmara de Nazaré de Tavares Basto, docente do Laboratório de Neuroinflamação do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Apresento-lhes o título do seguinte trabalho: Efeitos do uso de anestésicos locais contendo vasoconstritores em pacientes diabéticos na odontologia. Utilizando as palavras-chave da odontologia, anestésicos locais, diabetes mellitus e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus, ela é uma doença sistêmica que se manifesta principalmente de duas formas: diabetes mellitus tipo 1, doença autossômica, e diabetes mellitus tipo 2, doença com causas multifatoriais. Logo, o acompanhamento odontológico dos pacientes portadores de diabetes mellitus faz-se extremamente necessário, pois essa patologia induz alterações na cavidade oral, a exemplo de doenças periodontais e xerostomia. Nessa perspectiva, a realização de extrações dentárias e procedimentos orais invasivos é muito grande nesse público, nos quais são utilizados anestésicos locais contendo vasoconstritores, a exemplos deles a lidocaína e prilocaína. Estudos atuais têm demonstrado que o uso desses vasoconstritores não tem causado efeitos substanciais no aumento da pressão arterial, da glicemia e da frequência cardíaca de pacientes com diabetes mellitus compensado, que seria a sua glicemia controlada. Visto apenas um aumento na pressão de pulso nos pacientes diabéticos com doença cardíaca coronária associada. Objetivou-se nesse trabalho analisar os efeitos do uso de anestésicos locais contendo vasoconstritores sobre a pressão arterial, glicemia e frequência cardíaca de pacientes diabéticos compensados. Como metodologia, realizou-se uma busca nas plataformas de dados científicos como ICIELO, PubMed, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e em revistas científicas entre os anos de 2016 a 2021. Como resultados, foram encontrados 25 trabalhos científicos relacionados à temática, entre os quais apenas 5 atenderam a esse objetivo. Nesse sentido, os anestésicos locais contendo vasoconstritores têm função de realizar o bloqueio nervoso, a analgesia, e diminuir principalmente a perda de sangue. O uso da epinefrina tem sido muito controverso devido ao seu efeito alfa-adrenérgico, que estimula a gliconeogênese e a glicogenólise hepática, levando à potencialização da hiperglicemia. Pacientes com diabetes mellitus têm demonstrado maior tolerância ao uso da lidocaína 2%, onde 3 tubetes contendo epinefrina 1 para 100 mil são necessários para elevar os níveis de glicose no sangue. Então, até 3 tubetes. Além disso, os pacientes que fazem uso de fármacos hipoglicêmicos, eles têm uma redução nos níveis glicêmicos no pós-operatório, sem alteração substancial na pressão arterial e na frequência cardíaca. Bem como na utilização da prilocaína 3% com felipressina. Apresentaram os mesmos resultados. Porém, vale destacar que a administração de 4 tubetes de prilocaína 3% causou um aumento na pressão arterial sistólica e, consequentemente, aumento transitório da pressão de pulso em pacientes diabéticos do sexo masculino com e sem doença cardíaca coronária associada. Como conclusão, constatou-se que o uso de lidocaína 2% e prilocaína 3% não causaram aumento substancial na pressão arterial, na frequência cardíaca e causaram uma pequena redução na glicemia. Entretanto, o uso de 4 tubetes de prilocaína 3% em pacientes com diabetes mellitus e doença cardíaca coronária associada promoveu um aumento na pressão de pulso. Aqui presentes estão as referências científicas utilizadas. Desde já agradeço a atenção de todos e agradeço a atenção da banca avaliadora. Muito obrigado.